A floresta amazônica é provavelmente o lugar mais misterioso da superfície da Terra. 6 milhões de quilômetros quadrados de natureza impocada, tão densamente florestada que é literalmente impossível ver o que está escondido por baixo. Mas agora, cientistas descobriram algo sobre a Amazônia usando uma tecnologia revolucionária. E o que eles encontraram muda tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. Fiquem até o final para ver as gravações originais. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A Amazônia, na América do Sul, é uma das regiões mais fascinantes e misteriosas do planeta. Me conta nos comentários se você já esteve na América do Sul e, se sim, onde exatamente. Estou ansioso para ler seus relatos de viagem. E se vocês, assim como eu, são fascinados por descobertas arqueológicas e pelos mistérios do planeta, então já aproveitem para se inscrever no canal. É totalmente de graça. Assim, vocês nunca mais vão perder resultados de pesquisas espetaculares e ainda me ajudam muito. E quem já é inscrito pode deixar um like aí para ajudar. Quem sabe a gente bate 5.000 curtidas, assim o algoritmo do YouTube mostra esse vídeo para ainda mais pessoas. Valeu, pessoal! Agora imagine que você está sobrevoando a Amazônia e não vê nada além de um mar verde, até onde a vista alcança. 390 bilhões de árvores se estendem abaixo de vocês, quase 4 vezes mais do que as estrelas da Via Láctea. Essa densidade inimaginável torna praticamente impossível ver o que está acontecendo no solo. Por séculos, a Amazônia foi considerada uma selva intocada, habitada apenas por pequenas tribos de caçadores e coletores. Essa ideia moldou a ciência durante séculos. A famosa arqueóloga americana Betty Meggers chegou a escrever um livro inteiro em 1971 chamado Amazônia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise, Amazônia, Homem e Cultura em um Paraíso Falsificado. A tese deles, os solos pobres em nutrientes da floresta tropical nunca poderiam ter sustentado grandes civilizações. No máximo 0,2 pessoas por quilômetro quadrado. Supostamente, a natureza não oferecia mais do que isso. Mas por que os solos são tão pobres em nutrientes, se há ao mesmo tempo ali próspera o ecossistema mais rico em espécies do planeta? A resposta nos leva a um dos ciclos mais fascinantes do planeta. Todo ano, os ventos levam 28 milhões de toneladas de poeira do Saara através do Atlântico diretamente para a Amazônia. Essa fertilização africana fornece nutrientes essenciais para a floresta tropical, mas as chuvas extremas lavam esses nutrientes imediatamente. Por isso, as árvores se especializaram em absorver os nutrientes rapidamente antes que eles desapareçam. O solo em si permanece pobre em nutrientes, o que é um pesadelo para qualquer agricultor. Mas, desde os anos 70, há cada vez mais indícios de que essa teoria pode estar completamente errada. Em 1977, o pesquisador Ondemar Dias descobriu enormes construções feitas pelo homem na floresta brasileira. Desde então, centenas desses geoglifos foram encontrados. Estruturas geométricas que surgiram entre o ano 0 e 1250 d.C. E isso foi só o começo. Percy Fawcett, o explorador britânico, já estava convencido no início do século XX de que, em algum lugar da Amazônia, deveria existir uma cidade perdida chamada Z, como ele a nomeou. Ele realizou, entre 1906 e 1925, um total de 8 expedições. Na última, ele desapareceu sem deixar rastros na selva. Um mistério que permanece sem solução até hoje. Na verdade, o enredo perfeito para um filme de terror. Uma expedição é capturada por alienígenas sedentos de sangue da Amazônia. Olha, eu assistiria isso no cinema. Fawcett se baseou em relatos históricos de antigos exploradores europeus. Francisco de Aurellana, o primeiro europeu a navegar por toda a Amazônia, relatou em 1541 a existência de grandes cidades indígenas com populações densas, exércitos organizados e construções monumentais. Durante séculos, isso foi considerado um exagero de um conquistador sedento por glória. Hoje sabemos que Aurellana provavelmente estava certo, e sabemos disso graças a uma tecnologia que mudou tudo: LIDAR, Light Detection and Ranging. Helicópteros voam a cerca de 200 metros acima da floresta tropical e disparam milhões de lasers infravermelhos para baixo. Eles atravessam a copa das árvores e criam mapas 3D super precisos do terreno abaixo. Em 2022, uma equipe de pesquisadores alemães, liderada por Heiko Prumers, publicou um estudo inovador. Na região de Llanos de Mochos, na Bolívia, eles descobriram 26 sítios arqueológicos com o LIDAR, 11 deles totalmente desconhecidos e 2 deles acabaram sendo verdadeiras cidades pré-colombianas com arquitetura monumental. Pirâmides de argila com mais de 20 metros de altura, tão grandes quanto as pirâmides maias na América Central,
Algo assim era considerado impossível na Amazônia. Essas cidades eram conectadas por uma rede sofisticada de estradas e canais, um complexo sistema de gestão da água ligava os centros das cidades aos rios próximos. Os pesquisadores estimaram que toda a região poderia ter abrigado até 1 milhão de pessoas antes da chegada de Colombo. Mas isso não era tudo. No início de 2024, outro estudo chamou a atenção. Steven Rosin e sua equipe de pesquisadores franceses passaram décadas coletando indícios de uma civilização passada no Vale do Upano, no Equador. Só uma medição com um lidar de 300 km² revelou toda a verdade. O que eles encontraram foi, sim, não há outra maneira de dizer, de tirar o fôlego. Mais de 6 mil plataformas retangulares. Cada uma com cerca de 20 por 10 metros e 2 a 3 metros de altura. Milhares de casas abandonadas agrupadas em torno de praças centrais, uma plataforma gigante de 140 por 40 metros, provavelmente para fins cerimoniais. Tudo isso conectado por uma rede de estradas que deixaria qualquer urbanista com inveja. Uma das estradas tinha mais de 25 quilômetros de comprimento. Eles conseguiam, naquela época, construir coisas que hoje na Alemanha seriam impossíveis devido a licitações públicas, burocracia e incompetência geral. A datação revelou algo surpreendente. Essa civilização existiu entre 500 antes e 600 depois de Cristo, na mesma época do Império Romano. Estima-se que entre 30 mil e 100 mil pessoas possam ter vivido aqui. Se a estimativa mais alta estiver correta, teria sido um dos maiores assentamentos do mundo naquela época. E o mais fascinante, essas civilizações não usavam pedras como os maias ou os incas, mas argila e madeira. É por isso que elas se misturaram tão bem com a floresta tropical ao longo dos séculos. O que Fawcett procurava estava literalmente sob seus pés. Ele só estava procurando os materiais errados. As descobertas levantam questões fundamentais, como essas sociedades conseguiram usar os solos supostamente inférteis da Amazônia. A resposta está na chamada Terra Preta. Ela foi produzida artificialmente pelos povos indígenas que misturavam carvão vegetal, ossos, composto e esterco ao solo estéril. O carvão vegetal permaneceu estável por séculos, tornando o solo permanentemente fértil. Hoje, em toda a Amazônia, arqueólogos descobrem solos de terra preta, testemunhas silenciosas de uma agricultura altamente desenvolvida. Estima-se que, antes de 1500, até 8 milhões de pessoas viviam na região amazônica. O que aconteceu com esses milhões de pessoas? A resposta é trágica. A chegada dos europeus trouxe uma espécie de apocalipse para os povos indígenas. Varíola, sarampo e outras doenças trazidas de fora, contra as quais eles não tinham imunidade, dizimaram populações inteiras. Até 1900, a população havia encolhido para menos de 1 milhão. Na década de 1980, restavam apenas 200 mil indígenas vivendo na bacia amazônica. Aliás, não estou dizendo isso como um julgamento moral. A gente ouve muito os europeus malvados com seu colonialismo. Mas esse foi simplesmente o curso das coisas, e os povos da América do Sul e Central também conquistaram uns aos outros e travaram guerras extremamente brutais. A floresta tropical, que hoje consideramos natureza intocada, é, na verdade, uma paisagem pós-apocalíptica? Durante séculos, sem cuidados humanos, a natureza reconquistou as cidades abandonadas. O que pensávamos ser natureza selvagem são as ruínas cobertas de vegetação de uma das maiores civilizações da história da humanidade, e essas descobertas feitas pelo lidar são realmente incríveis, não é? A Amazônia não era um espaço vazio, mas uma área densamente povoada com sociedades complexas, agricultura sofisticada e arquitetura monumental. Há cerca de 100 tribos isoladas que ainda vivem na floresta tropical sul-americana podem ser os restos de uma civilização que já foi muito maior. Estamos apenas no começo da descoberta. A tecnologia lidar vai revelar mais segredos nos próximos anos. Pesquisadores já planejam mapear mais 300 km² ao lado do Vale de Upano, que já foi estudado. Quem sabe que surpresas ainda nos aguardam por lá. A Amazônia continua sendo, sem dúvida, o maior enigma arqueológico do nosso planeta. Com a baixa densidade populacional atual, as ruínas de civilizações passadas permaneceram intocadas por séculos. Um paraíso para os arqueólogos. É só uma questão de tempo até que a próxima descoberta sensacional reescreva novamente os livros de história. E se vocês não quiserem perder isso, inscrevam-se agora no meu canal. Vou manter vocês informados sobre todas as descobertas, prometo. E não esqueçam de deixar o like para a gente bater 5.000 curtidas. E agora, vamos viajar da úmida e quente Amazônia para a gelada Antártida. Lá, cientistas captaram um sinal de energia misterioso, que não pode ser explicado por nenhuma força conhecida da física.
O que aconteceu lá? E será que encontramos indícios de uma física totalmente nova? Tudo isso vocês descobrem no vídeo indicado no canto superior direito. Não deixem de clicar lá. E se você clicar no canto inferior direito, encontrará, como sempre, outro tema interessante sobre ciência e espaço. Caso contrário, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!